Bem-vindos ao Compassivamente, o podcast onde falamos sobre saúde mental, consciência, leveza e autocompaixão. Aqui exploramos temas como emoções, autocrítica, ansiedade e bem-estar, sempre com uma abordagem acolhedora e baseada na psicologia. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. E hoje eu te convido a refletir, respirar e se cuidar compassivamente. E já iniciando, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você já sentiu como se estivesse esgotado o tempo todo, sem motivo aparente? Talvez você tenha até tido dificuldade para identificar o motivo pelo qual você está cansado, esgotado. Como se mesmo descansando você não recuperasse energia. É como se sua mente estivesse sobrecarregada e o corpo simplesmente não te acompanha. O que tu acha? Isso já aconteceu com você? Bom, nós vamos falar sobre exaustão emocional. E não é só um cansaço passageiro. Não é algo simples, que só um final de semana de descanso resolve. Nós estamos falando de um acúmulo de desgaste mental, que te esgota aos poucos, até que você começa a sentir os impactos em tudo, no seu corpo, no humor, na forma como você pensa, até mesmo na maneira como você se relaciona com as outras pessoas. Muitas vezes demoramos para perceber que chegamos nesse ponto, que estamos no nosso limite, porque nos acostumamos a funcionar no limite. Um exemplo simples, muito simples. É como a luz no painel de um carro que acende para te avisar que há um problema. E muitas pessoas acabam seguindo, dirigindo com aquela luz lá, alertando, ignorando o alerta, até que um dia o carro para. O nosso corpo e a nossa mente fazem o mesmo. Primeiro vem a irritabilidade, a dificuldade de concentração, o sono irregular, o cansaço sem motivo aparente. Depois, se nada muda, começamos os sintomas físicos. Dores de cabeça frequente, tensão muscular, gastrite, queda de imunidade. Sim, muitas pessoas relatam vários problemas de saúde porque a imunidade está baixa. E se ainda assim ignoramos os sinais, a exaustão pode levar à depressão e ao burnout. Você já ouviu falar? O problema é que você vive em uma sociedade, nós vivemos em uma sociedade que normaliza o esgotamento. Você já percebeu como frase? É assim mesmo, todo mundo está cansado, é só uma fase. Fazem parecer e faz você sentir constantemente exausto e traz uma ideia de que isso é normal. Mas não é. A exaustão emocional não deveria ser um estado padrão de funcionamento. Você não deve estar exausto sempre, ok? E aí, para você poder entender o que acontece, né? O que acontece no seu cérebro? Quando você vive sob pressão constante, o seu cérebro entra em um modo de sobrevivência. Isso significa que ele prioriza as funções básicas, essenciais, para manter o corpo funcionando. E desativa aquilo que ele considera como não essencial. E o que ele desliga? A criatividade, a paciência, o prazer. E é por isso que quando estamos exaustos, nos sentimos desmotivados. Esquecemos detalhes simples, reagimos de forma exagerada em pequenas situações. Isso já aconteceu com você? O que tu acha? A neurociência explica esse processo muito bem. Um neurocientista, Robert Sapolsky, ele descreve em seu livro, o livro dele, o nome é Por que as zebras não têm úlceras? Como um estresse crônico mantém o corpo em alerta contínuo. Para você poder entender, em um ambiente natural, os animais entram em um estado de estresse quando precisam fugir de um predador. Mas assim que o perigo passa, eles relaxam. Nós, seres humanos, ficamos presos em ciclos de preocupação. Nosso cérebro ele não sabe distinguir um perigo real. Ele não consegue, por conta da demanda que você leva até ele sobre as suas preocupações.
Então, como um leão nos perseguindo de uma preocupação abstrata, com um prazo de trabalho ou uma conta para pagar. O sistema de alerta ele permanece ativado, inundando o seu corpo com hormônios do estresse, como por exemplo o cortisol, e acaba mantendo um estado de tensão constante. Automaticamente você fica sempre se preocupando e com muita dificuldade de relaxar em momentos de prazer, em momentos de tranquilidade. Você está em família e não tem nada para fazer, a sua mente fica buscando alguma coisa para fazer porque ela está acostumada com esse modo de agir, ok? E tem um outro ponto que pode ser familiar para você, além das demandas externas. Existe outro fator que consome nossa energia, sem que talvez você perceba, a nossa própria mente. Se você tem um crítico interno que diz você precisa dar conta de tudo, descansar é perda de tempo, se você parar as coisas vão demorar, você não vai dar conta disso, isso é um combustível para sua exaustão. Mantenha a sua exaustão. E aí, com isso, o perfeccionismo é um dos maiores vilões da nossa energia mental. Quem é perfeccionista não apenas faz tarefas, mas revisa 1000 vezes, duvida do próprio trabalho, se sente ansioso com a possibilidade de errar e nunca se permite simplesmente fazer o suficiente. É um investimento gigantesco de energia, gigantesco, gente, que no final nunca parece o suficiente. E além disso, muitas pessoas têm dificuldade em dizer não, como já falei várias vezes aqui no podcast. Elas se sentem responsáveis por tudo, por todos, colocam as necessidades dos outros sempre à frente das suas necessidades. Isso cria uma sobrecarga emocional imensa. Se você sente culpa ao descansar, se acha que precisa justificar cada pausa que faz, provavelmente está nesse ciclo. Provavelmente você está preso nisso. Bom, eu trouxe uma metáfora para ajudar você a compreender. É a metáfora dos pratinhos girando. Imagine que você tem várias varetas nas mãos, cada uma com um pratinho girando no topo, ok? Cada prato representa uma área da sua vida: trabalho, família, saúde, lazer, autocuidado. E se você tentar girar todos os pratos ao mesmo tempo, logo se desgasta e no final alguns pratos vão cair, ok? Agora pense. Quais pratos são realmente essenciais nesse momento? Quais podem desacelerar sem desmoronar? Muitas vezes nos convencemos de que tudo tem a mesma urgência. Mas será mesmo que tem? Será mesmo que você precisa viver essa correria o tempo todo? Bom, eu imagino que esse episódio está fazendo sentido para você que vivencia e está preso a esse ciclo. Mas uma boa notícia é que dá para reverter esse quadro. Dá sim para reverter. Mas é preciso entender, vamos lá, que o descanso não é só parar de trabalhar. Não é. Muitas vezes você fica horas no celular ou assistindo algo na TV no final de semana e ainda nos sentimos cansados. Isso acontece porque o cérebro precisa de descanso real, algo que realmente ajude a se recuperar. Então eu trouxe aqui 5 maneiras de você tentar restaurar dia a dia, de você começar a adicionar esses comportamentos e alterando o seu estilo de vida. Não é algo que você vai fazer simplesmente para alcançar uma meta específica, mas é algo que você precisa fazer ao longo de sua vida para manter a sua saúde física e mental. Então vamos lá. O primeiro ponto: micropausas ao longo do dia. Pequenos momentos de descanso, como fechar os olhos por 1 minuto, respirar fundo e relaxar os ombros. Parece simples e não toma tanto tempo, mas o cérebro interpreta isso como um sinal de segurança e automaticamente ele reduz os níveis de cortisol. Olha isso, gente. Então assim, se você para ao longo do dia, peraí, eu preciso respirar só um pouquinho, deixa tudo de lado, celular, telefone, televisão, qualquer coisa, deixa de lado, senta, respira profundamente. Ok? 2. Diminuir o ritmo mental. E aí, como eu faço isso, Raquel? Práticas de mindfulness ajuda o seu cérebro a desacelerar naturalmente.
Você pode experimentar apenas prestar atenção, por exemplo, no sabor do café. Ter uma atenção plena ao tomar o café, a sensação do vento no seu rosto, o som ao seu redor, esquecendo tudo, seu celular está na bolsa e você está se conectando com tudo ao seu redor. Pequenos momentos de presença, de real presença, de estar presente no aqui e agora. Isso faz muita diferença, ok? E o 3, movimento físico leve. E aqui eu já não estou falando de você intensificar a sua atividade física, mas caminhadas curtas, alongamento e até dançar por alguns minutos ajuda o seu corpo a liberar tensões acumuladas. Não precisa ser um treino intenso, apenas movimento consciente. E aí aqui, gente, olha só, movimento consciente é você estar presente nesse momento com o seu corpo. Foi? 4. Sono restaurador. Muitas pessoas exaustas dormem, mas não descansam. Criar um ambiente adequado para o sono, evitar telas antes de dormir, estabelecer uma rotina de sono faz toda a diferença. E isso pode mudar o cenário de desgaste e de sobrecarga do seu dia. E último, o 5, autocompaixão no diálogo interno. Em vez de dizer, eu deveria estar dando conta, tente, eu tentei, eu também preciso de cuidado. A forma como falamos conosco muda completamente a forma como nos sentimos. Então, se eu sou dura comigo, eu vou me sentir mais estressada, eu vou me sentir mais irritada. Mas se eu consigo ser acolhedora e entender os meus limites, fica mais leve, ok? Bom, antes de dormir hoje, faça uma pequena reflexão, ok? Tenta anotar aí para você não se esquecer. Eu realmente descansei hoje ou só parei porque não tinha mais energia? Seu descanso precisa ser intencional. Pequenos momentos de autocuidado fazem diferença. Você não é uma máquina, entenda isso. Não é uma máquina. Não vai conseguir produzir o tempo todo. Você é humano. E humanos precisam de tempo, de afeto, de descanso. Ok? Bom, esse foi o episódio de hoje. Acredito que tenha feito sentido para você. Então, faça uma coisa. Se você gostou e acha que alguém pode se beneficiar com esse episódio, encaminhe para um amigo, encaminhe para alguém que você sente que será importante. Ok? Foi bom ter você aqui. Um beijo. Até o próximo episódio, pessoal.